Olá paninhas, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje estou aqui em mais um episódio da nossa série Back to School, como vocês viram aí em baixo. Hoje então estou aqui para responder a uma tag que eu vi no canal da Angie Costa, que é Tag Escola. Melhor, nada mais faz sentido do que eu responder a uma tag da escola. Tenho já que dizer que as perguntas vão ser respondidas no passado, visto que neste momento eu estou de férias da faculdade. Ou seja, eu estou de férias, ou seja, eu só vou para a faculdade no final de setembro, ou seja, dia 24 de setembro eu vou para a faculdade e mais ou menos no início de outubro, lá para o meio de outubro é que vocês vão ter vídeos então na faculdade e eu não posso responder coisas da faculdade que eu não sei ainda como é que é as coisas, por isso eu vou responder como eu ainda estivesse no secundário, ou seja, perguntas do secundário. Vamos lá começar por responder a esta pergunta, porque eu não sei quantas perguntas isto tem, deve ter para aí umas 8 ou 9. Mas vamos lá responder. A primeira pergunta foi o que é que eu acabei por tirar. Eu acabei por tirar no curso profissional, ou seja, eu tirei técnico de apoio à infância, ou seja, que se eu quiser trabalhar em creches, colónias, tudo relacionado com crianças, foi esse o curso que eu tirei, ou seja, ser auxiliar, monitora. Se eu, por acaso, quem quiser tirar, quer ser educadora ou professora de primeiro ciclo, tem que ir para a faculdade, já esclareço já essa dúvida. Por isso, não vou com ideias que quem vai para um curso profissional técnico de apoio à infância vai ser logo educadora, porque não, pessoal, eu também pensei isso no início e enganei-me completamente. Sou só auxiliar, por isso se eu quiser ser educadora tenho que ir para a faculdade, que é o que eu estou a fazer. A segunda pergunta era quanto tempo eu demorava-me a arranjar de manhã. Esta é uma resposta muito simples e eu sei que muita gente vai ficar: o quê? Tu demoravas esse tempo todo? Sim, pessoal, eu demorava entre meia hora e uma hora. Ou seja, a minha mãe acordava-me às 7 horas para eu estar pronta às 7h30, porque eu tinha que apanhar autocarro para ir para a escola. E o que acontecia era, a Elisa demorava 15 minutos a acordar, 5 minutos a tomar um pequeno almoço e depois daquele tempo todo que sobrava eu acabava por ou voltar a dormir ou então ir-me preparar. Mas eu tenho que modificar isso, pessoal, porque eu preciso mesmo de meia hora e uma hora para estar mesmo pronta, sem estar a atar os atacadores no autocarro, sem estar a fazer maquilhagem no autocarro ou na escola, por isso realmente isso é uma coisa que eu quero mudar, por isso eu demoro mais ou menos meia hora, entre meia hora e uma hora, para estar sempre super, hiper, mega pronta, porque eu faço a mala no dia, eu escolho a roupa no dia, por isso realmente isso demora tempo e dá-me confusões na cabeça. O que eu menos gostava e o que eu mais gostava na escola. Posso dizer que estes 3 anos que eu passei foram um dos melhores 3 anos da minha vida, porque basicamente em relação a curso e essas coisas, não estou a falar tipo em amizades, essas coisas, também não me estou a queixar, mas realmente em relação a disciplinas, coisas que eu mais gostei realmente foi estes os meus 3 anos. Amizades, realmente eu consegui conhecer pessoas que eu vou levar para a vida, foi sem dúvida gratificante estar estes 3 anos a tirar este curso e realmente foi um dos 3 anos que eu tive menos stress comparado com os outros. Mas o que eu mais gostei nesta escola, destes 3 anos, digamos assim, o que eu gostei mais na escola foi basicamente conhecer novas amizades, conhecer novos ambientes, ou seja, uma escola nova que eu não estava já a ver como é que era criar novas amizades, como é que era estar numa nova escola e realmente eu gostei mesmo muito. Deixa eu ver mais. Não sei, isto vai ser um bocado clichê, um bocado burocrático, mas burocrático. Basicamente eu gostei muito de aprender novas coisas, porque eu não aprendo nada até um curso profissional, pessoal. Pandinhas, desculpa se eu disser isto, pessoal, já é meu psicológico a dizer pessoal, mas é pandinhas. Eu realmente gostei muito de estar num curso profissional, não me arrependo de nada. Tudo o que eu aprendi lá vai ser uma coisa que eu vou levar para a vida, por isso eu gostei muito do que eu aprendi lá. Todos os professores que eu conheci foram fantásticos, todos, dentro do geral havia lá um ou outro mas de resto eu gostei mesmo de todos. E realmente são 3 anos que eu vou levar para a vida, que vou sempre, tudo que eu aprendi lá vou levar sempre para a vida. E o que eu menos gostei na escola foi realmente no último ano em que eu tive muita pressão, ou seja, que eu tive muitos trabalhos para entregar, tinha que preparar a PAP, tinha que ir para estágio, era muita confusão ao mesmo tempo. E eu estou a dizer isto da pressão porque eu também tinha o YouTube, ou seja, relacionar a escola com o YouTube não é tão fácil quanto parece. Muitas vezes dá-vos preguiça, muitas vezes vocês não têm tempo de descansar, por isso realmente era muito cansativo para mim, foi mesmo muito cansativo, mas realmente toda a pressão que eu senti realmente foi gratificante, eu não me arrependo de nada. E então isso foi se calhar o que eu menos gostei neste último ano, o que eu menos gostei foi mesmo ter muitos trabalhos, muita entrega de coisas ao mesmo tempo, não tive tanto testes, mas foi correria atrás de correria que realmente a minha cabeça ficou a mil. 4. Como é que foi o meu horário escolar? O meu horário escolar realmente não foi uma rica porcaria, pessoal, porque
Do primeiro para o terceiro ano o horário foi desenvolvendo, ou seja, foi ficando cada vez melhor, mas eu lembro-me que no primeiro ano eu entrava sempre às 8h15 e saía às 5h40, em exceção de um dia, ou dois, já não me lembro muito bem, mas havia um dia ou dois que eu saía às 4, ou seja, era mesmo muito cansativo porque no primeiro ano tinha muitos testes, muitos trabalhos, não tanto como ao segundo e ao terceiro, mas tinha alguns trabalhos, por isso realmente foi muito cansativo e pesado, porque eu estava ainda no início da adaptação do 10º ano. No segundo ano as coisas foram melhorando, ou seja, eu entrava às 8h15 e saía quase todos os dias às 4, eu não me lembro sim ou não uma tarde livre, mas acho que não, mas realmente foi melhor porque eu consegui descansar mais e relaxar mais, por isso realmente foi a grande diferença. E no terceiro ano que foi o melhor ano porque basicamente eu entrava às 8h15 e saía às 4 e havia um dia em que eu saía à 1h15, ou seja, foi a melhor coisa da minha vida. E ao longo do tempo ia passando as disciplinas e eu acabando, o que acontecia é que então eu saía mais cedo ou entrava mais tarde, era super, hiper, mega ótimo, mas por vezes eu tinha que ficar na escola, por isso no final do segundo período eu tinha que ficar na escola porque tinha muito trabalho para entregar, muita coisa para fazer, tanta coisa para pensar, e então tinha que ficar até mais do meu horário acabar lá na escola, acabar trabalhos. Quinta pergunta é mochila ou mala? Muito bem, esta pergunta é um pouco duvidosa para mim porque eu não sei muito bem. Isso dependia muito do meu estado de espírito, do meu humor, do meu dia, dependia de muita coisa. Então, basicamente, no primeiro ano eu usei sempre mochila, em exceção dos últimos dias mais ou menos que eu comecei a usar mala, porque eu tinha muitos livros, muitos cadernos, era muita coisa para carregar, então tinha que levar mochila. No segundo ano eu pretendia levar mala, mas por vezes eu levava mochila, porque ou era muita coisa para levar ou era tanta coisa, ou não me apetecia trocar de mala para mochila, por isso por vezes ficava mochila, outras vezes ficava mala. No terceiro ano fui cada vez levando mais mala porque era menos coisas que eu tinha para levar, eu tinha só um caderno, por isso era menos complicações, acabava por levar mala e era menos coisa que eu carregava. Mas no final do ano eu tinha muitos trabalhos para entregar, muitas coisas para fazer, então acabava por levar muitos trabalhos, então às vezes acabava por levar mochila, outras vezes mala, dependia do meu estado e do meu peso que eu tinha que levar para a escola, mas para a faculdade eu vou tentar levar mala, não é por causa de ser fancy ou não, mas é basicamente porque com mala eu consigo levar muito menos tralha, menos coisa, e é isso que eu pretendo fazer na faculdade, levar menos tralha, porque quem conhecia lá no secundário, quem tiver aí a ver, pode comentar aí em baixo que eu era a Maria, que eu levava tudo de casa, eu levava a despensa de casa, porque eu era almoço, trabalho, estudo e mais alguma coisa, eu levava sempre tudo comigo. Era um stress, porque eu ainda ia de autocarro, era mesmo um stress. 6. Almoçava no refeitório? Sim, não. No primeiro ano eu almocei no refeitório, mas como vi que a comida não estava 100% aquele meu agrado, porque ou não estava tão bom confeccionado, ou então não tinha tanta quantidade que nós merecíamos, acabei por, no meio do primeiro ano, quando o meu irmão estava lá, que ele estava no 11º, eu estava no 10º, eu acabei então por começar a ir para casa, mas é um stress, pessoal, porque era chegar a casa, depois às vezes apanhávamos trânsito, depois era chegar a casa, trocar as coisas da mala, trocar de coisas da manhã para a tarde, depois era almoçar até para 5 minutos, 10 minutos, era um stress. E no segundo ano eu continuei a almoçar em casa, porque o meu irmão estava no 12º, eu estava no 11º, então começámos a almoçar em casa. No último ano foi o melhor ano em relação ao almoço, porquê? Porque como o meu irmão estava na faculdade e eu estava no meu último ano, o que aconteceu foi, basicamente, eu comecei a levar comida de casa, marmita, e era por isso que eu também ia carregada para a escola, mas eu levava marmita, comida de casa, que era a melhor coisa que eu podia fazer, porque eu ia com comida suficiente para me alimentar para o resto do dia. Tinha a qualidade fantástica da minha mãe, porque a minha mãe cozinha muito bem. E então não tinha que queixar. E se eu tivesse feito isso desde o primeiro ano até o último ano, se calhar era menos tralha que eu levava, menos stress que eu levava. A única vantagem é que realmente de manhã eu poderia levar só as coisas de manhã e à tarde trocava, mas de resto, realmente eu preferia almoçar na escola com a comida que eu levei de casa. Realmente na faculdade eu vou continuar com esse mesmo método, que é levar a comida de casa, que é a melhor coisa, porque eu já vi que na minha faculdade não há refeitório. Acho eu. Segundo o senhor não há refeitório, mas vamos ver. Tudo lá com o seu tempo. 7. Qual a minha disciplina preferida e a que eu menos gostava na escola? No primeiro ano a disciplina que eu menos gostei foi matemática, porque eu não gosto nada de matemática, pessoal, é uma cena que não vai na minha cabeça, e não gostava muito assim de TIC, gostava mas ao mesmo tempo não gostava, ou seja, era uma disciplina que eu tinha, mas também não era uma das minhas favoritas, e deixem-me pensar mais, se calhar psicologia, não sei, não, psicologia eu até gostava, não sei pessoal, acho que realmente era matemática e TIC.
E também não gostava da área de integração, que era uma área que é uma disciplina em que integra várias áreas, ou seja, no primeiro ano é filosofia, no segundo não sei o que acho que era geografia, no terceiro acho que era história, meio com sociologia. Por isso eu não gostei mesmo nada da área de integração, essa foi a minha disciplina que eu não gostei mesmo nada e não gostei. Por fim, a minha disciplina preferida sem dúvida era SDM, que era teatro, música, dança, tudo que era relacionado assim com o mundo das artes. Adorava, gostava muito de expressão plástica porque adorava pintar, desenhar, tudo e mais alguma coisa, então essa foi sem dúvida uma das minhas disciplinas favoritas. Gostava mesmo muito de inglês, adorava inglês, pessoal, a sério, eu adorava mesmo inglês. I love so much English, ainda por cima a minha setora era tipo... Adorava, a sério. Deixem ver, não tenho assim... Eu tenho disciplinas que eu não tenho assim... Eu gostava muito, por exemplo, de psicologia, apesar de ter muita teoria, eu gostava até de psicologia, sociologia adorava... Português eu gosto, apesar de ter as obras, eu gosto de português. Mas realmente inglês, SDM e expressão plástica. Eu não sei se estou-me esquecido de mais alguma que eu gostava muito, mas estas são as três que eu gostava mais. E por fim, a última pergunta que é: eu costumava estudar com tempo ou na véspera? E na véspera, era a minha resposta final. É na véspera, pessoal. Por vezes estudava-me, dependendo do teste, eu estudava dias antes, mas na maior parte das vezes eu estudava na véspera, ou até às vezes não estudava, mas era sempre na véspera que eu estudava, porque eu não gosto de estudar, pessoal, sério, isso é uma cena que eu não gosto mesmo de estudar, ficar quieta a ler não é comigo, e então eu estudava sempre na véspera. Por vezes correr mal, por vezes correr bem, não tenho assim muito que queixar, mas por exemplo, psicologia, se eu tivesse estudado dias antes, se calhar as notas teriam sido melhores, mas pronto, também não posso queixar porque as minhas notas também não foram assim nada demais. Mas estava tempo na véspera, por isso. Uma coisa que eu vos digo e que vocês vão se arrepender, literalmente, porque agora tudo contra para a média, pessoal. Estudem com tempo, porque vai fazer totalmente a diferença com décimas, centésimas, milésimas, seja o que for, vai fazer sempre a diferença. E realmente, se eu tivesse estudado mais para psicologia, talvez as minhas notas teriam sido melhores. Mas também não posso queixar. Mas, pessoal, estudem na véspera sem pressão, porque se vocês estudam na véspera, não. Estudem com tempo, porque se vocês estudarem na véspera, vocês vão ficar com aquela pressão que têm que estudar e tudo. Por isso, já está aqui uma dica para vocês: estudem sempre com tempo, porque tudo a partir do 10º ano contra para a média. Por isso, pessoal, preocupem-se com isso agora. Isso, pessoal! Yay! Respondemos à tag. Já não sei há quanto tempo é que eu não respondo tags aqui no canal. Foi mesmo muito chique gravar esta tag porque eu consegui falar um pouco da minha experiência e dar-vos algumas dicas. E então, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, cliquem no gostei para saber que vocês gostaram do vídeo e trazer mais vídeos do Back to School, que ainda vamos ter muito mais. Até mais ou menos até o meio de outubro ainda vamos ter alguns vídeos do Back to School, por isso estou ansiosa. Se vocês já não novos, subscrevam-se aqui no canal e ativem as notificações, porque agora até o final de setembro temos vídeos até ao final de setembro. Está quase a acabar, pessoal, acho que falta uma semaninha, duas. Mas ainda temos muitos vídeos pela frente, por isso subscreva-se aqui em baixo porque ainda vamos ter muitos vídeos relacionados com várias cenas, várias coisas. Estou super, hiper, mega. Não se esqueça de comentar aqui em baixo vocês como é que está a correr o vosso ano letivo, quem vai ter ano letivo no secundário. Conte-me como é que está a ser, porque eu sei que as vossas aulas já começaram antes de quem está na faculdade. Quem vai para a faculdade ou quem já está na faculdade, conte-me aqui qual é as vossas expectativas para este ano. E para outros pessoal, espero que esteja a correr tudo bem. Um bom ano letivo para toda a gente. Um beijo e até amanhã. Tchau!